Apocalipse capítulo 6, versículo 9, o quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Bom, como esses selos estão sendo abertos dentro da grande tribulação, este praticamente parece um consenso, a não ser por aqueles que acreditam que os selos fazem parte de uma interpretação histórica, que eles vêm sendo abertos, né? O primeiro foi aberto e o segundo já aconteceu também, o terceiro nós já podemos estar com os 6 selos abertos e o 7º selo ser, por exemplo, a trombeta, que talvez já tenha tocado. É complicado, né? Mas eu estou seguindo essa corrente que considera eles acontecendo dentro da grande tribulação. Então faz sentido acreditar que essas pessoas morreram dentro da grande tribulação, né? E até que elas foram martirizadas porque elas, tentando reavivar a sua fé, né, tentando dizer que os salvos foram arrebatados, e falando contra o reino do anticristo, não aceitando adorar ao anticristo, então nós poderíamos estar diante de quê? Eles teriam sido mortos exatamente por essa ação deles contra o anticristo. O anticristo não quer que essas pessoas fiquem pregando que ele é o enganador, né? O comentário diz: essas almas, primeiro, elas estavam debaixo de um altar. Não é dito que altar é este. Poderia ser o altar dos holocaustos, o que se compatibiliza com a situação destas almas. Elas sofreram o holocausto na terra. Porém, também pode ser o altar do incenso, que aparece no 7º selo, onde um anjo junta incenso às orações dos santos. Ou seja, parece que essa oração que os santos farão aqui agora, tá bom? Quando chega no 7º selo, essas orações vão se juntar, vai ser colocado com incenso, ou seja, o incenso era usado no altar do incenso. Então ele viu essas almas debaixo de qual altar? Do altar do incenso, porque essas almas estavam orando. Nós veremos qual é a oração delas. Então eu digo que essa oração, essa segunda possibilidade nos parece mais provável de se tratar do altar do incenso. Coloquei Apocalipse capítulo 8, do versículo 3 até o versículo 5, que diz: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, olha, quando falou altar de ouro, nós sabemos que é o altar do incenso. Por quê? Porque o altar dos holocaustos ele era de cobre, né? E o altar do incenso que ele era todo de ouro. Então, ele pegou aqui o incensário de ouro, tudo, o altar é de ouro, então realmente está falando do altar do incenso, onde era, claro, usado o incenso. Tudo indica que as orações dos santos do 5º selo foram enviados para Deus através do simbolismo do incenso. Esse é o simbolismo do incenso. Eles oraram e essas orações, elas chegam diante de Deus. O incenso tem esse símbolo, né? De um cheiro agradável que chega diante de Deus. Agora, o que uma oração precisa para ser um incenso? Para ser um cheiro agradável diante de Deus? O comentário prossegue: os cristãos podem ter sido mortos pelos ímpios revoltados com os juízos dos últimos 3 cavaleiros, né? O cavaleiro do 2º, 3º e 4º selo. Esses cristãos não participaram do arrebatamento. Devem ter falhado próximo ao momento do arrebatamento. Ficaram na grande tribulação, onde reavivaram a fé e foram mortos, né? Só Jesus para pensar, vamos dizer, só Jesus quando nós pensamos nessa possibilidade, né? O que seria das pessoas, vamos dizer, que ficassem na grande tribulação? Primeiro, elas teriam uma grande vergonha de se manifestar, porque, claro,
estará provado que elas não estavam seguindo o cristianismo de forma correta, né? Da maneira adequada. Então, por isso elas ficaram, né? Mas, se elas resistem à investida do anticristo e acabam por serem mortas exatamente por não aceitar a adoração do anticristo, então conseguimos ver que elas, claro, por uma ação do Espírito Santo, conseguem resistir a que fosse tortura, né, que tipo de tortura fosse, elas conseguem resistir e são salvas em Jesus Cristo. Por isso, nesse capítulo 6, versículo 9, eu coloco a pergunta: haverá salvação durante a grande tribulação? Os mais antigos conhecem, né, a história que os antigos contavam de pessoas que durante a grande tribulação pulariam de um prédio, cairia de cabeça no chão, o cérebro iria espatifar, mas ficaria vivo ali todo o tempo, porque a pessoa não morreria. E também diz que não haveria salvação durante a grande tribulação. Bom, a resposta que agora eu digo é: com certeza existe. Esses são salvos. E por fim todo Israel será salvo. Então é claro que a Bíblia fala em salvação durante a grande tribulação. Esse negócio de não haver morte, não haver salvação durante a grande tribulação, essa é uma grande lenda. O comentário diz: haverá salvação na grande tribulação? Este é o momento de buscarmos resposta para esta pergunta. Essas almas eram de pessoas martirizadas durante a grande tribulação, pois o texto prossegue afirmando que elas morreram em um momento que o sol foi atingido, no dia da ira do Senhor. Então, o sol ser atingido, a lua ser atingida, isso ocorrerá durante a grande tribulação, é um consenso entre os intérpretes. Então, essas almas, elas foram mortas durante a grande tribulação. Coloquei Apocalipse capítulo 6, os versículos 12 e versículo 17, que vão nos dar essa indicação. Olha: havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Né? Então são pessoas que se salvaram durante a grande tribulação. Haviam discursos, em tempos antigos, sobre não haver morte durante a grande tribulação. Esses discursos não têm fundamento. O que mais haverá na grande tribulação são mortes. Ao fim da grande tribulação, veremos que morre 50%, ou seja, metade da população da Terra. O que equivale hoje a 4 bilhões de mortos, né? Melhor corrigindo, eu escrevi aí 2, mas são 4 bilhões de mortos. Essa é a quantidade de mortos na grande tribulação. Hoje, a população é de 8 bilhões, se morre metade, logo serão 4 bilhões de pessoas. O comentário prossegue: sendo essas almas oriundas da grande tribulação, cabe outra pergunta: elas venceram o anticristo com a ajuda do Espírito Santo? Né? Essa pergunta também para poder tratar daquele tema perguntado sempre entre os irmãos. O Espírito Santo estará aqui na terra durante a grande tribulação? Então vamos à resposta. Essa pergunta deve ser feita àqueles que interpretam que o Espírito Santo não estará na terra durante a grande tribulação. Sem a ajuda do Espírito Santo, essas almas jamais venceriam o anticristo, jamais venceriam a operação do mal. Ele, o Espírito Santo, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nessa hora, eu penso naqueles que seguem a doutrina de Agostinho e Calvino sobre a predestinação. Eles afirmam que Deus ordenou que o homem pecasse. Depois convenceu esse homem do seu pecado,
lá dentro da grande tribulação, né? Deus convenceu então o homem a pecar. Depois Deus convenceu esse homem do seu pecado. E por fim, mostra a justiça ao homem, que por sua vez significa mostrar ao homem que o certo a ser feito, né? Tá bom? Então, mostrar a justiça, o que significa? Mostrar o certo a ser feito. Mostrou o pecado, olha, você está errado por isso, isso e isso. Mostrou a justiça, olha, esse aqui é o certo a fazer, você está fazendo dessa maneira, tá bom? E por fim, mostra o juízo, que se trata da cobrança das obras executadas. Então, o que significa o Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Significa o Espírito Santo convencer o homem, olha, o que você está fazendo está errado. Você está fazendo isso está errado. Então, convencer o homem do pecado. Convencer o homem da justiça, olha, justiça é o certo a ser feito. É isso, isso e isso. Se você optar por continuar fazendo o que está errado, tá bom? O juízo será esse. Se você optar por fazer o certo, o juízo será aquele. Então é isso que está mostrando aqui. Sempre lembrando que a teoria da predestinação, como Agostinho e Calvino interpretaram, era com certeza absoluta uma doutrina pagã. 100% dos povos pagãos pregavam isso, que os deuses controlam o futuro dos homens. Aí chega a Babilônia apocalíptica, adota, e tem um monte de pessoas aí, até cristãos, né, sendo levados por essa heresia pagã, que todos sabem, é só estudar a história das religiões, sabe que os povos pagãos defendiam isso, inclusive o Império Romano, antes, né, de Constantino organizar essa nova religião, chamada Igreja Católica, o Império Romano acreditava nisso, e os deuses determinam o futuro dos homens. Tanto por isso que eles, se perdiam uma guerra, eles diziam, por que nós estamos perdendo a guerra? Os deuses estão tristes conosco? Por quê? Aí apareciam aqueles hereges explicando, olha, a culpa é desse povo aí, chamado cristãos, porque eles dizem que os nossos deuses não existem. Os nossos deuses estão nos abandonando. Então o que o Império Romano fazia, olha, vocês têm que parar de dizer que os nossos deuses não existem. Para nos convencer disso e nós continuarmos vencendo a guerra, ou seja, que os deuses nos predestinem a vencer a guerra, vocês têm que adorar os nossos deuses. E aí vinham as grandes perseguições. Bom, agora, de onde vem essa interpretação de que o Espírito Santo abandonará a terra? Então eu comento. Retornando à interpretação equivocada da retirada do Espírito Santo da terra, ela tem como base o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz: porque já o mistério da injustiça opera, que é o espírito do anticristo operando no mundo. E Paulo diz, somente há um que agora resiste, ou seja, existe um que resiste à operação do anticristo, tá ok? Do espírito do anticristo. Repetindo, porque já o mistério do anticristo opera, somente há um que resiste a essa operação do mal, até que do meio seja tirado. Bom, eles interpretam esse um como sendo o Espírito Santo, mas não é. É o corpo de Cristo. O Espírito Santo não precisa ser tirado da terra, ele é Deus. Ele sairia da terra. Quem precisa ser tirado? A igreja, o corpo de Cristo. Vamos lembrar que ser tirado significa ser arrebatado. Arrebatar significa isso, tirar para fora. O comentário diz: alguns interpretam este um que agora resiste até que do meio seja tirado como sendo o Espírito Santo. Mas esta interpretação não faz sentido. O que resiste à investida do anticristo é o corpo de Cristo, a igreja. Então, esse um é o corpo de Cristo. Faz sentido dizer que este corpo, igreja, resistirá às investidas do anticristo até que do meio seja tirado. Mas não faz sentido dizer que o Espírito Santo será tirado. O Espírito Santo é Deus. Ele simplesmente sairia.
ser tirado é sinônimo de ser arrebatado. O Espírito Santo não sairá da terra durante a grande tribulação. Ele ajudará os cristãos que não foram arrebatados a resistirem ao anticristo até a morte. Sem ele, essa igreja não venceria. Ele dará sonhos e visões aos israelitas para que eles creiam que Jesus Cristo é o Salvador, como foi profetizado por Joel. A profecia de Joel, que ele daria sonhos e visões, né, aos jovens e aos anciãos, essa profecia, o apóstolo Pedro diz que estava se cumprindo no dia do Pentecostes. Mas, na verdade, o apóstolo Pedro deixa claro que apenas uma parte da profecia estava se cumprindo. Por quê? Porque o apóstolo Pedro citou os sinais no sol e na lua. Então, como Israel rejeitou o Messias, né, o Messias voltou-se para os gentios e a parte dos dons, o Messias deu aos gentios, à igreja, tá ok? Mas durante a grande tribulação, eles também receberão esses sonhos e visões nesse momento, para ver que eles realmente estavam sendo enganados pelo anticristo, estavam sendo enganados pelo falso Messias. Prosseguindo, o Espírito Santo inspirará e ressuscitará as duas testemunhas. Ou seja, é impossível. Se o Espírito Santo não estivesse aqui na terra, as duas testemunhas então iriam profetizar da carne. As pessoas fazem interpretações absurdas. Alguns judeus serão selados, ou seja, serão protegidos por ele. Ele dará sonhos e visões aos israelitas. Veja Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Isso vai se cumprir em Israel. Esses sonhos e visões se cumprirão em Israel. E eu complemento, por fim, o Espírito Santo convencerá os israelitas do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, eles se converterão. O apóstolo Paulo diz que todo Israel será salvo. A profecia diz que eles olharão para Jesus. Quem foi que os convenceu a olhar para Jesus e ser convencido do pecado, da justiça e do juízo? Aplicando o significado de ser convencido do pecado, da justiça e do juízo a Israel, significa, olha, que eles serão convencidos da justiça, que representa o certo a ser feito, que é aceitar Jesus Cristo como Salvador. Olha, vocês pecaram, como? Vocês rejeitaram Cristo. Agora, qual é a justiça? Tá bom? Então, o pecado porque rejeitaram a Jesus Cristo. Da justiça, que representa o certo a ser feito, que é aceitar Jesus Cristo como Salvador. E do juízo, vai convencê-lo do juízo, né? Porque lhes ensinará o resultado de se manter no pecado, ou seja, continuar rejeitando Jesus Cristo. O juízo, o resultado é vocês serem destruídos pelo anticristo. Os judeus que pedem sinal, como disse o apóstolo Paulo, verão no céu, né? Veja Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, os judeus, eles tinham que olhar para essa profecia do Antigo Testamento e dizer, olha, essa profecia está falando do Messias, né? E está dizendo que nós iríamos transpassá-lo, porque os judeus falam, como assim o Messias que morre na cruz? Nós não acreditamos nisso, o Messias é vencedor. Mas a profecia dizia, né, que eles iriam acabar por matar o Messias, sem contar a profecia de Daniel das 70 semanas, que indicava que o Messias, segundo o nosso calendário, ele viria ali próximo do ano 29. Naquele momento, os israelitas estavam na expectativa da vinda do Messias. Por quê? Porque iriam se completar os 483 anos
da salvação do Messias, da vinda do Messias, a semana 69. Foi por isso que Simeão, ele tinha grande esperança, porque ele sabia que esse tempo estava chegando. E Deus havia prometido a ele, olha, você verá a minha salvação, ou seja, você verá o nascimento dele. Você não verá a salvação, até porque ele morreria, né, 33 anos depois. Simeão, já velho, não viveria para ver Jesus morrer na cruz para salvar a humanidade, mas ele viu o nascimento do Salvador. Então, matematicamente, a profecia, ela se cumpre no período do Novo Testamento. Isso é matemática, não tem jeito. Os judeus precisam aceitar essa profecia e reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Quem é que vai pregar isso para elas durante a grande tribulação? Não será o pastor Levi, não serei eu nem vocês, né? Nós seremos arrebatados, mas as duas testemunhas vão profetizar exatamente isso. Vão usar o Antigo Testamento. Olha, Zacarias profetizou que vocês iriam matá-lo, que você iria traspassá-lo. Daniel profetizou um tempo que, contando 483 anos, bate com o período do Novo Testamento, onde Jesus foi morto. Então, pela profecia, aquele Jesus é realmente o Messias que vocês transpassaram.